Com vocês, o solo, o substrato onde as plantas vão se desenvolver. Ele pode ter 2, 4 ou mais camadas, dependendo da origem, da composição. Ele origina a partir de uma rocha-mãe, onde passa por um processo de intemperismo, que é um processo de desgaste, intemperismo físico, químico e biológico. E a qualidade desse solo está diretamente ligada à qualidade dessa rocha-mãe. Então, se for uma rocha rica em nutrientes minerais, vai originar um solo também da mesma maneira. Tem uma variabilidade enorme de solos no Brasil, devido ao tamanho continental do nosso país. Nas regiões mais temperadas, no sul do Brasil, tem um tipo de solo um pouco diferente, é um solo mais rico, um solo com a composição química e biológica melhor do que os solos do Cerrado. Os solos do Cerrado, naturalmente, devido ao seu processo de formação, eles são mais pobres, porém muito produtivos, porque se eles forem corrigidos da forma correta, eles se tornam solos produtivos. Este elemento tão importante para a vida, a gente está conhecendo em detalhes com a ajuda do Sebastião, engenheiro agrônomo, e da equipe dele. O solo que produz o alimento nosso de todo dia é sagrado. Sabem os especialistas, sabem os produtores conscientes. O Brasil é um dos grandes produtores de alimentos do planeta. Ocupa a 4ª posição no mundo. Primeiro vem a China, a Índia, os Estados Unidos. Os números são da Confederação da Agricultura e Pecuária. Essa locomotiva alimentar tem grandes desafios e manter o solo fértil, bem nutrido, é um deles. Antes de plantar a lavoura, o produtor sabe que é preciso corrigir a acidez do solo e analisar os níveis de elementos como potássio, calcário, fosfato. E entre uma safra e outra, as perdas acontecem. Por isso é tão importante o manejo certo, no tempo certo, para garantir a fertilidade do solo. Normalmente a cultura, quando ela vai ser implantada, anteriormente precisa de uma reação química no solo para deixar nos níveis ideais. Então, para a gente plantar uma cultura, por exemplo, em outubro, que é muito comum, outubro, novembro, a gente precisa fazer as correções nesse momento agora, no período seco, para depois receber as chuvas, acontecer essa reação química para disponibilizar para as plantas no momento correto. Esses elementos eles são essenciais para que a planta possa expressar o potencial produtivo máximo. Por exemplo, se tiver deficiência ou insuficiente o nível de potássio, isso vai acarretar em grãos mais leves, que vai ser a produtividade menor por hectare. Rodrigo é produtor de grãos na região de Cruz Branca, município de Uberlândia. Na última safra, colheu 75 sacas de soja por hectare. A análise do solo é como uma bússola por aqui. A gente faz agricultura de precisão tem aproximadamente 12 anos para conhecer as diversidades do solo, as diferenças. E acaba que você joga os insumos exato onde que precisa, Acaba que você economiza e faz uma homogeneização do solo. A agricultura hoje é tecnologia ao extremo, Então você não pode pecar em nada, Porque é os detalhes que faz a produtividade. As equipes fazem a coleta de amostras na fazenda. Usam equipamentos conhecidos como trado holandês e trado calador. Depende da umidade do solo. O trado holandês hoje a gente consegue manter uma qualidade de amostra sem contaminação, que a gente consegue fazer a limpeza tanto do terreno quanto do trado após a coleta do solo. E o trado calador é devido a pouca umidade. Muita técnica é necessária na coleta. É que são mais de 10 elementos que precisam ser analisados. Será possível conferir a presença ou ausência de algum componente e a quantidade. O material que vai ser coletado aqui vai sair da fazenda para passar por uma espécie de exame de sangue da terra. É uma análise minuciosa que vai mostrar o que esse organismo vivo, que é o solo, precisa para produzir bem e produzir muito. O próximo passo desse processo é aqui.
Karen é assistente técnica. O que chegou da roça passa pelo olhar cuidadoso dela. E a gente vai fazer as conferências, né? Porque tem que bater tudo certinho, né? A gente já tem tudo programado, as propriedades, né? As fazendas ali, os talhões, os pontos que devem ser coletados. E eles trazem pra gente, a gente começa a conferir para poder evitar qualquer erro, né? Que tenha, né? Então, assim, é muito importante, porque depois daqui, né? De toda essa conferência, a gente vai encaminhar para o laboratório, né? Então, tem que estar tudo certo, né? Para evitar os erros. É uma etapa muito importante, assim, porque aí o produtor vai saber quanto que ele vai precisar de calcário, de adubo, né? Tudo vai estar definido a partir daqui. Em laboratório, seguem os trabalhos de análise propriamente dita. O resultado é que baseia o planejamento para o produtor rural. Neste mapa, plano de ação. O laboratório faz a parte analítica, analisa tudo o que tem ali naquele solo, quimicamente falando, e nos envia a informação. E a gente gera um mapa mostrando onde estão essas diferenças. E a partir dessas diferenças que existem no solo, a gente direciona, faz um plano de ação para o produtor corrigir essas manchas que existem no solo, essas diferenças de acordo com a necessidade de cada cultura. As cores, quanto mais intensa a cor, é a maior quantidade do produto. Se for calcário, a maior quantidade de calcário. Na medida que a intensidade vai diminuindo, diminui também a quantidade do produto. Isso gera um arquivo que vai para o maquinário do produtor. O maquinário do produtor consegue ler esse arquivo e ele mesmo vai jogando de forma variável a quantidade de acordo com a coloração que está no mapa. E uma vez que você coloca mais onde precisa e economiza onde não precisa, a média final diminui a quantidade total que normalmente o produtor ia usar. Então, na média, economiza. Na verdade, a melhor maneira de dizer é otimiza melhor os recursos e você consegue absorver melhor rentabilidade em cima desse processo. É a agricultura de precisão, é tecnologia como aliada do produtor rural e do agronegócio. É uma ciência muito bonita, porque é muito parecido também com o nosso corpo. Muitos dos elementos que tem no nosso sangue, que a gente faz o exame no laboratório, tem também no solo. O que a gente faz é devolver para o solo aquilo que a planta já retirou.